Graça e paz, amados irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Queridos, muitas vezes na palavra de Deus, ouvimos que é necessário nascer de novo para entrar no reino dos céus. A Bíblia tem explicações como isso acontece. Não é impossível, basta querer de verdade. Hoje nós vamos falar sobre a morte do velho homem e a vida em espírito. Esse tema apresenta três estágios. Primeiro, percepção. Segundo, aceitação. E terceiro, transformação ou santificação. O texto, João, capítulo 16, versículo 8. Jesus, falando sobre o Espírito Santo, diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo a respeito do pecado que consiste em não aceitar Cristo em sua vida. Convencerá o mundo a respeito da justiça porque Jesus está no céu e ele virá para separar os seus. Convencerá o mundo a respeito do juízo final porque todos nós seremos julgados. Como podemos perceber o nosso pecado? Estamos tão impregnados e tão acostumados com as coisas do mundo que não percebemos que estamos dominados por eles. Por isso que nós utilizamos eles em nossa vida, nós nos acostumamos com eles. E o nosso coração acostumado nos dá a certeza de que esse modo de viver é o mais coerente, é o mais certo. E nós vamos vivendo a vida achando que somos boas pessoas, porque, querendo se ver dessa maneira, desculpamos as nossas falhas, porque vemos pessoas com falhas maiores. Comparando a nossa vida com os perversos, com os pervertidos, com os assassinos, e por ver que não fazemos iguais a eles, ou igual a eles, nós nos vemos como gente boa, gente honesta, gente que Deus não deveria condenar. Não matamos, não roubamos, não estupramos e para a sociedade somos boas pessoas. Podemos até ser homenageados por essa sociedade, mesmo sendo alcoólatras, mulherengos, viciados, falsos, vingativos, enganadores ou qualquer outro desvio de conduta. Nos dias de hoje, já se homenageia pessoas que não têm nenhuma moral ou virtude, mas apenas dinheiro ou posição. Algumas igrejas até fazem isso, o que é terrível. Usando a palavra que tem na Bíblia, onde fala que devemos orar pelos nossos governantes, ultrapassamos a barreira do correto e colocamos eles no púlpito para falar mentiras, para sorrir para os votos que poderiam conseguir de acordo com o que falassem no microfone. O mundo querido está mudando e se afastando, ou está afastado cada vez mais dos valores de Deus. O mundo evoluiu para confirmar que procedimentos podres de tempos passados são encarados e vividos como procedimentos normais nos dias de hoje. Então, como perceber diante de Deus que nós temos pecado? Olhando para a sua palavra, comparando a nossa vida com a sua palavra. Porque a palavra de Deus não é apenas para se ter conhecimento que ela existe, é para ter conhecimento que ela existe e que devemos obedecê-la. A palavra de Deus é a orientação para que nós saibamos se estamos vivendo em pecado ou não. Lendo, meditando, lutando para seguir, identificamos o primeiro processo da morte do velho homem para um novo homem em espírito. Percepção. Percepção dos nossos pecados. Percepção dos caminhos que a nossa vida está trilhando. A palavra de Deus é a minha melhor referência de comparação. Pela palavra de Deus, nós conseguimos perceber
onde estamos errando e pecando. Precisamos nos conhecer e lutar para que a palavra de Deus seja capaz de nos envergonhar, nos constranger e abandonarmos os nossos pecados. Precisamos conhecer e viver a palavra de Deus para que possamos também conhecer o nosso Mestre. São através das suas palavras que nós conhecemos cada vez mais o nosso Senhor. Precisamos buscá-lo sempre para não perder o foco da virtude, da verdade e do amor. Porque, queridos, será sempre nessa busca por Cristo que nós nos capacitamos a ouvir o Espírito Santo. O nosso Senhor vê a transformação do nosso coração, Ele vê a transformação da nossa vida. É a nossa luta diária contra o pecado, acordando, vivendo, trabalhando, cantando, ouvindo, onde e como nós estivermos diante de Deus. Já que falamos que percebemos o que Deus pode fazer por nós, vamos para a segunda etapa, aceitação. Analisando as opções, somos impelidos a tomar decisões ou não, a aceitar ou não a palavra de Deus. Se não aceitamos, continuamos a nossa vida sem nenhuma modificação. Se aceitamos, precisamos fazer uma viagem até o nosso coração. O difícil caminho até o nosso coração. Para que eu possa fazer essa viagem, é preciso que nós abandonemos e destruímos procedimentos do mundo que estão no meio do caminho e que fazem parte da nossa vida. O pecado, ele vai continuar rondando a nossa vida, mas agora, além de percebermos o pecado, vamos lutar contra ele. Afinal de contas, nós aceitamos a Cristo. O Espírito Santo vai desenvolver talentos para glorificar a Deus, capacidade e resistência para fugir do pecado. Queridos, quando nós abrimos a porta do nosso coração aprendendo e vivendo a palavra de Deus, porque não basta apenas aprender, mais importante do que isso é viver essa palavra e ver a transformação que ela faz. A aceitação, queridos, é uma luta constante. A aceitação é um sofrimento porque lutamos contra o que gostamos de fazer para fazer o que é melhor para nós. Acredito ser a fase mais difícil daqueles que querem servir a Deus, porque quando nós estamos nesse processo, pessoas da nossa família e do nosso convívio vêm nos perguntar, vêm nos interpelar para desistirmos. Provações e tentações poderão vir aos montes para criar dúvidas se é aquilo mesmo que nós queremos fazer. Sentimos que agora que temos que lutar contra o pecado e convencer amigos e parentes que se sentem traídos. Traídos porque eles achavam que nós fazíamos parte do mesmo grupo e que abandonamos a eles. Por isso que tem pessoas que nunca passam da primeira etapa. Ficam lutando entre a percepção do pecado e a aceitação de Cristo. Tem a percepção de que as coisas que fazem não agradam a Deus, mas como é do agrado dos amigos e é difícil de abandonar, preferem não perder essas amizades, se é que podemos chamar assim. Muitas vezes se perguntam, se eu estou fazendo a vontade de Deus, por que as pessoas ficam aborrecidas comigo, se afastam e cortam amizades? Porque, querido, somente você está querendo fazer a vontade de Deus. Somente você está lutando contra o pecado. As outras pessoas não se importam com isso. Nesse processo, a sensibilidade do nosso coração se torna mais frequente, mais forte, mais visível. É essa sensibilidade que nos faz mais humanos, mais receptivos e até mesmo mais perdoadores. É nessa segunda etapa que aprendemos um pouco mais de Deus,
porque Deus é amor e Deus é perdão. É nessa segunda etapa que Deus começa a intervir mais na nossa vida. Mesmo que traga angústia, sofrimento e decepção com as outras pessoas ou com a nossa família, evoluímos espiritualmente e passamos a viver a terceira etapa, que é transformação ou santificação. Transformação ou santificação. Conscientes de que precisamos ser uma nova criatura para Deus, clamamos e temos a sua ajuda para uma transformação real em nossa vida. Vamos aprender com Cristo como isso acontece. Para confirmar toda a mensagem que nós estamos pregando, veremos em Efésios 4, 21, 24, como diz a palavra de Deus. Paulo, falando aos Efésios, diz assim: se é que ouvistes a Cristo e dele aprendeste, como convém a verdade em Jesus, renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras ou pelo pecado. Renovai sem cessar o sentimento de vossa alma e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Percepção. Ouvir, aprender e perceber que somos falhos, cheios de pecado. Aceitação. Renunciar à vida passada, nos despojando do velho homem. Santificação ou transformação. Renovai sem cessar o sentimento de vossa alma, revestindo-se do homem novo em justiça e santidade. Essa terceira etapa só termina quando nós morremos. Enquanto estamos vivos, estamos nessa fase de transformação ou santificação. Por isso que Paulo, em Filipenses 3, 10, 16, diz assim: ele diz que anseia pelo sofrimento, ele anseia pelo conhecimento de Cristo, pelo poder da sua ressurreição. Ele diz que não se atreve a dizer que já alcançou a perfeição, mas continua empenhado em conquistá-la, já que ele foi conquistado por Cristo. Certo de não tê-la ainda conquistado, Paulo diz que não leva em conta nada do que já fez, porque o que importa é o que ele ainda poderá fazer. Perseguiu o alvo celestial prometido por Deus, se empenhando, se aperfeiçoando, prosseguindo decididamente. O processo de santificação, luta pela santificação, poderá ser mais acentuado, dependendo da maneira de como nós vivemos em relação à palavra de Deus. Porque, queridos, o pecado, ele tem vários nomes: modernidade, evolução, moda e até mesmo diversão. Mas, graças a Deus, é nessa percepção em Cristo que não aceitamos mais isso em nossa vida. Não estamos lutando sozinhos. Aceitando a Cristo, Ele nos mostra o caminho a ser seguido. Ele nos ajuda a trilhar esse caminho. Então nós nos transformamos, nos santificamos e fazemos a vontade de Deus. Fazendo a vontade de Deus, consequentemente nós seremos salvos. Aceitação, percepção e santificação. A morte do velho homem e uma vida diferente, modificada, transformada, vivida em espírito. Repito, é uma luta diária, queridos. Todos os dias temos que agarrar a primeira arma para a luta, temos que acordar agarrando a primeira arma que Deus nos dispõe para essa luta, que é a oração, prosseguindo sempre com o mesmo propósito: matar o que resta do velho homem, para que um novo homem apareça em espírito, em santificação. Que Deus nos abençoe. Amém?